As experiências das pessoas nas cidades não podem ser vistas de uma forma única, principalmente quando colocamos o foco no cotidiano e nos desafios enfrentados pelas mulheres que têm seus corpos e suas experiências urbanas constantemente atravessadas pelas estruturas machistas e patriarcais de nossa sociedade, que se interseccionam com um conjunto de desigualdades e injustiças territoriais. Pensar sobre as cidades a partir de um olhar de gênero significa tentar compreender como essas opressões se acumulam e impactam a vida das mulheres. A opressão de gênero faz com que sejam elas as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e pelo cuidado com crianças, idosos e doentes. A limitação de serviços e infraestrutura próximos à moradia implicam em mais tempo de deslocamento, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e menos tempo livre. Homens e mulheres têm padrões de mobilidade diferentes. Isso significa que os objetivos que motivam os deslocamentos e a forma como se deslocam pelo território são muito distintos. Para as mulheres, além do esforço e tempo do trabalho remunerado, o trabalho doméstico faz com que suas viagens sejam mais curtas e segmentadas entre o cuidado de familiares, compras, escola, lazer, etc. Apesar delas serem as principais usuárias do transporte público, o planejamento das cidades não considera os padrões de percurso característicos das mulheres, tendo como prioridade, ainda que de forma muito insuficiente, o trajeto casa-trabalho, conveniente principalmente para a população masculina cisgênera. Ademais, a insegurança na rua determina muitas vezes as escolhas de caminhos realizados pelas mulheres em detrimento da praticidade e da rapidez. Locais escuros e desertos que se tornaram enormemente mais comuns com a situação do Covid-19 no Brasil são evitados sempre que possível. A relação dos desconhecidos é analisada por Jane Jacobs no capítulo O Uso das Calçadas, Segurança, do livro Morte e Vida de Grandes Cidades. A relação dos desconhecidos na cidade interfere diretamente em lugares desertos, já que você não conhece uma pessoa que pode estar na calçada próxima a você e também não conhece pessoas ao redor para intervir em sua defesa. Outro ponto analisado por Jacobs é o da comunidade. Quando a cidade falha na segurança pública, essa função cai para a população. Quando a comunidade é participativa na vigia do entorno, eles servem como agentes de segurança. Jane Jacobs deixa evidente em seu livro que uma rua só é segura se tem observadores, atraídos por usuários e usuários frequentes e diversos, atraídos por comércios.
O fechamento dos comércios e o isolamento social esvaziam as ruas, diminuindo os olhos vigilantes, agravando a insegurança sentida primeiramente pelos grupos minoritários. Assim que as mulheres transitam pela cidade, seja a pé ou no transporte coletivo, transforma o que deveria ser um dos meios de apropriação e ocupação emancipatória dos espaços públicos no momento de exposição à violência. 97% das mulheres com mais de 18 anos já sofreram assédio sexual no transporte público. Pensar a mobilidade urbana por uma perspectiva de gênero é considerar espaços e infraestruturas adequadas para a mobilidade a pé. Linhas de transporte coletivo que tenham maior capilaridade e possibilidades de paradas atendendo às necessidades de deslocamento das mulheres. Tarifas que não impeçam o acesso a outros serviços e direitos e que considerem a segurança nos trajetos percorridos, garantindo a vivência plena da nossa cidadania. Ninguém deveria ter medo de caminhar pelas ruas simplesmente por ser quem é, mas infelizmente isso é algo que acontece com as mulheres todos os dias. O medo provocado por tais situações cerceia o direito das mulheres de ir e vir, provocando prejuízos imensuráveis, como dificuldade de acesso à educação e ao trabalho, intensificando as desigualdades de gênero. As mulheres trans, além de estarem submetidas a todas essas formas de violência, têm reiteradamente sua própria existência questionada e combatida nos espaços públicos e privados. Mesmo com uma queda de 24% nos assassinatos em 2019 em relação ao ano anterior, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas transexuais, e a maior parte desses crimes ocorre nos espaços públicos. A violência de gênero também se agravou no contexto da pandemia. A situação de isolamento físico intensifica, por exemplo, a masculinidade tóxica e uma resposta violenta ao conflito. É preciso ainda contextualizar que, mesmo antes da pandemia, o Brasil já era o 5º país do mundo no índice de feminicídios. Há anos figura entre os piores em termos de desigualdade de renda e é considerado o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Pensar a cidade numa perspectiva de gênero implica transformá-la a partir de diferentes demandas, necessidades e vulnerabilidades de cada grupo social. As medidas tomadas em período pandêmico devem, assim como toda decisão de política urbana, serem tomadas levando em consideração as variadas vivências da região que vai abranger. Do contrário, reforçam um sistema que agride parcelas já vulneráveis da população.